Bem, um grupo acessível, o Jorginho chegou, está treinando por lá, está chamando muita atenção, não só do Felipe Luiz, mas também dos companheiros. E chamamos o Pedro Ivo Almeida aqui ao Sport Center, já com essa questão, hein, Pedro? Jorginho vai chegar e vai já chegar conquistando essa titularidade? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Um beijo a você, um abraço especial a André Kfouri, meu amigo. É isso. Encanta a todos aqui a maneira como o Jorginho se apresentou ao Flamengo neste momento. Simplesmente porque são apenas 2 treinos e todas as palavras que a gente consegue captar aqui são elogiosas, do tipo, é outro nível, é primeira prateleira, é jogador que vai resolver muita coisa. E hoje, na entrevista coletiva, o Léo Ortiz, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, falou um pouco disso também. Mas só para passar um pouco antes das informações do treino, que teve Jorginho sim, a gente está vendo aí, inclusive, imagens de ontem, quando ele é ali batizado pelo grupo de jogadores, né? Hoje ele já participou da atividade tática com o restante do grupo, um desenho de time ali com o Felipe Luiz. Você perguntou sobre titularidade. Eu acho que só caso o Felipe Luiz não faça uma opção por manter alguma hierarquia, porque por qualidade, condição física, sabe? E a maneira como ele vem sendo introduzido ao elenco, eu apostaria no Jorginho titular já na estreia do Mundial de Clubes. Falando também um pouco mais sobre as informações do treino de hoje, o Gonzalo Plata, que estava lesionado, participou de boa parte da atividade tática com bola com o restante dos companheiros, deve estar à disposição sim para o jogo de segunda-feira. A Arrascaeta e Alexandre, que fizeram chamado controle de cargas ontem, né? Não treinaram com o grupo hoje, normalmente participaram da atividade, não serão problemas para a estreia, somente De La Cruz, Nico De La Cruz, que ainda se recupera de uma situação, né, física também, só deve estar à disposição na segunda partida. O dia por hoje aqui foi movimentado, teve antidoping, surpresa na FIFA aqui no hotel. Rossi, Alexandro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro passaram por exame antidoping da FIFA, padrão em competições, 3, 4 dias antes da estreia, a FIFA vem até aqui, sorteia alguns jogadores e faz esse exame surpresa, e depois com um ambiente um pouco mais tranquilo, passando um pouco daquele tumulto de xingamento a Gerson, na decolagem lá no Rio, um ambiente bem tranquilo aqui em Atlantic City, Nova Jersey. Jogadores aproveitaram a tarde até liberada para passear. Foram ao shopping, foram fazer compras, foram andar na orla aqui de Atlantic City, tudo muito tranquilo por enquanto, a bola ainda não rolou. Mas a novidade, claro, é Jorginho, que a gente vê na tela. A gente vai ouvir também Léo Ortiz, que concedeu entrevista coletiva aqui hoje, falando sobre esse encantamento e como o Jorginho está se entrosando, está se adaptando, está entrando facilmente nesse grupo de jogadores rubro-negro. Jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa já nos primeiros dias, parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo, qualidade ele tem para fazer isso. Que a gente é um time que tem uma intensidade muito grande e, como eu falei, em alguns momentos no Brasil, no brasileiro principalmente, a gente coloca a intensidade lá em cima o jogo inteiro. E é muito difícil você colocar os 90 minutos na sua máxima. Então, em alguns momentos, eu acho que a gente precisa controlar um pouco o jogo, porque às vezes a gente tem muitos jogadores com capacidade de achar passe vertical todo momento e jogadores de velocidade que buscam atacar o espaço. Então, a gente quer a todo momento, às vezes, o passe está muito limpo para a gente ir para frente e a gente quer ir toda hora. E em alguns momentos você vai errar e isso acaba gerando um contra-ataque, acaba fazendo você perder um pouquinho de confiança de dar aquele passe de novo. Então, acho que em alguns momentos a gente é controlar um pouquinho mais a partida, sabe? Você ter a bola um pouco mais, não ter a bola por ter a bola, porque isso não faz muito sentido, mas você achar o melhor momento para você atacar. Você vê o Léo Ortiz falando sobre as características da equipe que precisam ter mudanças. E falar isso em entrevista, a gente não costuma ouvir os jogadores, né? Falando nisso. Vou então 2 em 1, tá, André? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas correções que o Felipe Luiz está fazendo lá nos Estados Unidos e também sobre o Jorginho. Pode ser que nessa primeira partida ele não esteja como titular. Mas, se continuar desse jeito, não parece que demora muito, não. Eu acho ótimo quando a gente tem, seja por intermédio de uma declaração de um treinador, de um auxiliar ou de um jogador, uma janela aberta para aquilo que é conversado internamente em termos de futebol. Trabalho, ideias, correções, ajustes, criatividade, coisas novas que podem aparecer. Muitos treinadores preferem guardar para si esse tipo de informação. Muitos jogadores, por saber disso, preferem não falar a respeito, né, desses assuntos. Mas
Eu acho que não faz mal nenhum. Ao contrário, ainda mais numa situação como essa, de véspera de estreia num Mundial de Clubes da FIFA, você tem um jogador falando sobre coisas que o Flamengo pretende mostrar, não só nesse torneio, mas nas próximas competições do calendário. O Léo também falou, embora ele tenha dito, né, não sei se eu posso falar de tática, é claro que ele pode falar de tática. Se alguém pode falar de tática, é um jogador como ele, que a gente percebe em campo o tipo de influência que ele tem no momento com a bola, mesmo sendo um zagueiro. Então, assim, a tática do Flamengo começa com esse jogador, né? E ele sabe muito bem, como depois demonstrou, das características do Jorginho, que são úteis nas determinadas funções de meio de campo nas quais ele pode atuar. E é exatamente isso, primeiro ou segundo. A depender do que o Felipe Luiz precisar nessa preparação de jogos, características do adversário e aquilo que o elenco do Flamengo colocar à disposição do seu treinador, ou não, se faltar alguma coisa, tudo isso são oportunidades para o Jorginho já ir colocando os seus pés, já ir mostrando o que ele pode fazer, embora seja um jogador muito conhecido de todos, né? A figura do Jorginho vestindo a camisa de um clube brasileiro é uma novidade, é uma coisa assim que a gente não esperava ver e, é claro, está ansioso para ver. Bom, mostramos aqui para vocês anteontem como foi o Aeroflá, a despedida do Flamengo aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos na última quarta-feira. E mostramos também que o torcedor estava protestando contra o Gerson, porque ele deve mesmo estar de saída, deve ir para o Zenit da Rússia. Então pergunto para o Pedro Ivo também como está o clima do Gerson lá. Primeiro entre os companheiros, mas se algum torcedor apareceu por lá, conversou com o Pedro sobre isso. Fala, Pedro. Marcela, é importante frisar que todo aquele barulho, todo aquele protesto não embarcou junto com o Flamengo naquele avião de anteontem, lá no Rio de Janeiro. O barulho ficou do lado de fora, o protesto ficou do lado de fora. Toda aquela movimentação não chegou aqui em Atlantic City, respondendo sua pergunta. Existia sim um visível desconforto ontem, quando o Gerson pousa mais quieto na dele, fone no ouvido, desce sem falar com ninguém, vai direto pro hotel, quando o Boto precisa já no primeiro dia, nas primeiras horas aqui nos Estados Unidos, convocar uma entrevista coletiva, quando você pensa que vai poder abordar situações com ele, ele diz proíbe pergunta do Gerson, faz o rápido pronunciamento, né? Se esquiva ali através de brechas da situação, não tem proposta, até porque de fato o clube ele negocia, o Zenit negocia com o Gerson. Pagando a multa não tem negociação com o Flamengo. Então o Boto se resguarda nisso. Olha, não tenho nada para falar sobre negociação com o time russo. E não responderei mais sobre isso. Ficou uma coisa carregada no primeiro dia. Hoje parece que a página vai sendo virada. O treino do final da tarde de ontem já era o Gerson brincando com os jogadores, o Gerson puxando de fato situações, conversando, orientando. O Léo Ortiz fala isso em coletiva hoje, que é o mesmo capitão, é o mesmo líder que puxa a fila de treinamento, cobra de companheiros, estaria muito motivado nas palavras do Léo Ortiz. E hoje todo noticiário começa a passar sobre campo e bola. O André leu muito bem. A pergunta que se faz até ali sobre questão de oscilação, por que oscila, o que falta, o que não falta. É muito um debate sobre a estreia no Mundial de Clubes. Passa muito rápido o Léo Ortiz sobre o assunto Gerson. A página começa a ser virada. O Gerson mais uma vez muito tranquilo. Inclusive quando volta do treino da manhã, vem aqui pro hotel, ele é um dos primeiros jogadores a sair. E aí tem 3, 4 torcedores que param, ele interage, brinca, ri, não tem nada demais, nenhum tom de protesto. Ele sai para dar uma volta, caminha com companheiros aqui pela região do hotel, próximo ali da Orla, famosa Orla aqui de Atlantic City, né, que já foi muito ocupada aqui por turistas, na época a hora dos cassinos aqui, antes de ir para Las Vegas. Hoje tem mais cassino e menos gente, ele passeou por ali, fez compras, voltou, tudo muito tranquilo. Então esse barulho me parece que ficou lá. Internamente também o Flamengo entende que o perfil do torcedor que estará aqui nas arquibancadas dos estádios para o Mundial de Clubes é absolutamente diferente do perfil do protesto verificado anteontem. Então acho que vai ficar uma coisa muito dominando o noticiário. Gerson vai ser capitão, não vai, jogou bem, não jogou, será que tem peso a situação, será que não tem, vai sair depois, não vai, os russos já pagaram, vai dominar muito o noticiário, mas não me parece por hora que domine o ambiente aqui, Marcela. Pedro.